primeiro lugar, que eu pergunto para você, qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? São duas vontades? Já lá em João 17 diz que eles são unidos em propósito, em vontades e tudo mais. Quer dizer, eu acredito que a sua resposta para a vontade do Pai e para a vontade do Filho, porque quando ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, fica uma pergunta no ar. Qual é a vontade daquele que enviou? Do Pai. Qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? São duas vontades distintas? Então, esse texto que é usado para mostrar que são duas pessoas distintas, porque na oração dele de João 17 diz assim, não, tem que ser um assim como nós somos um. Unidos em propósitos, né? Que é a doutrina da Trindade vê dessa forma. Não, eles são, ele e o Pai, unidos em um único objetivo, num único propósito, uma única vontade, num único querer, são unânimes ali no mesmo pensamento, na mesma harmonia, estão unidos. O termo fala de unidade ali, né, como diz ali, em propósito, em atributos. Então, qual é a vontade do Pai e qual é a vontade do Filho? Quando você encontrar e me responder qual é a vontade do Pai e qual é a vontade do Filho, evidentemente já vai ser a resposta unicista para o seu questionamento. Porque é a pergunta que fica. Não vim para fazer a minha vontade. Então, se a gente entender esse versículo literal, que se trata de duas vontades distintas, temos um problema. São duas pessoas distintas com vontades, uma com uma vontade e outra com outra. Qual é a vontade do Filho, então? Se ele não veio para fazer a vontade dele. E ele falou, a minha... em outros textos ele fala, não me recordo agora a passagem, mas ele fala, a minha vontade é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. A vontade de Cristo é que... Dá um Google aí e pesquisa. A minha vontade é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. Então, qual é a vontade de Cristo? Qual é a vontade do Pai, já que é outra pessoa independente dele? Quer dizer, são duas vontades distintas? Como que nós, unicistas, vemos essa resposta? Estamos falando de... Ele está falando isso de quê? De questões humanas, condição humana, condição de cruz, condição de sacrifício. Tanto é que no Getsemane ele ora... Pai, mais uma vez ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mais uma vez entra em conflito a vontade de Jesus com a vontade do Pai. Não deveria dentro da doutrina da Trindade. Se o propósito, tanto do Pai quanto do Filho, é o mesmo. Quer dizer, então, que vontade a gente precisa encontrar? A vontade, eu queria que o senhor me respondesse. Qual a vontade do Pai? Estou esperando para responder. Qual a vontade do Filho? E aí você já tem a resposta unicista, provavelmente, a menos que... Ok. É que, na verdade, o senhor frisou na vontade, o texto era com outra finalidade, mas eu vou responder a questão da vontade. Sim, do envio. É porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Ok. Não para fazer a minha vontade. Então ele veio para aqui Jesus não está depondo contra a vontade do Pai. Não, ele está dizendo, que veio pra... eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Sim. Mas isso não quer dizer que a vontade dele era contrária do Pai. Ele está dizendo, eu não desci para fazer a minha vontade. Sim. Mas eu desci para executar a vontade do Pai. E aqui a ideia da vontade do Pai e vontade do Filho não estão antagônicas uma com a outra. Eu não sei de onde você tirou essa ideia, então, e nem isso eu expressei. Não, mas eu vou concluir, depois o senhor pode concluir. Agora, eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok, então eu não faço a minha... Então, não são duas pessoas? É isso que o texto está dizendo. Sim. É que o senhor foi na questão da vontade... Eu não, com todo respeito, eu não quero aqui de maneira nenhuma ser prepotente, imagina. Mas me parece que o senhor foge das questões quando aparecem duas pessoas e o senhor foca, por exemplo, no outro texto o senhor focou na blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora o senhor está focando na questão da vontade. Mas o que eu quero lhe dizer é que... Ele vai chamar... Não, mas o senhor vai responder, porque daqui a pouco acaba o debate e não foi respondidas as questões. Vamos lá. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Temos duas pessoas. Ou seja, se esse que desceu do céu, ele é o Pai, então o céu ficou vazio. É isso? De maneira nenhuma. Então tem duas pessoas. Porque o senhor não leu lá o que ele fala para Nicodemos? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. O fato de ter se feito... Não, mas ele desceu e depois subiu. E isso para mim... nesse período não ficou vazio, nunca, jamais. Ele enche a terra, céu, mar... Então, mas aqui ele tem um corpo.
Ao corpo, sim. Ok. Ele estava limitado quanto ao corpo. Não Ele contra está na terra Não contra o espírito para fazer dele. a vontade do Pai. Sim. E o Pai que enviou, que está no céu, ele não está mais no céu? O céu ficou vazio, é isso? Não, senhor. Então tem duas pessoas. Eu e o Pai somos um. Sim, Somos- exatamente. Eu Em e o Pai essência, somos- isso aí é um ponto Não, passivo. eu e o Em Pai essência, somos somos um. Mas vamos lá. A questão, não para fazer a minha vontade, aí o senhor me perguntou sobre a vontade. Qual a vontade? A vontade do Pai é que todos se salvem. Paulo vai dizer isso. É da vontade de Deus que todos se salvem. Essa é a vontade. E Jesus, ele se submeteu Essa não é a vontade em uma do Filho, que todos se salvem. ele em uma subordinação funcional. E aí o texto de Filipenses, que depois contra o Senhor, eu vou explicar por quê. Aí sim ele veio fazer a vontade do Pai, na encarnação. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Ou Deus, seja, não veio se apresentar como esvaziou-se tal, de si mesmo. Ok, Sim. agora entra a questão de cumprir a vontade do Pai. E aí, semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. Isso. Mas Deus o exaltou. Depois conta o Senhor esse texto. Não. Deus é outra pessoa. Deus exaltou quem? Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou o kenosis, não abriu mão da divindade, ele é Deus, mas ele abriu mão dos privilégios. Dos atributos. Ok, então nós temos duas pessoas. E esse texto depois conta o Senhor. Sim. Outra trindade, porque se são duas pessoas, está faltando um. Outra questão, o senhor citou um texto que também depois contra o senhor falou que não lembra onde estava, o texto está aqui, eu vou citar.